Em primeiro momento, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. O evento está maravilhoso no padrão de palestras. Muitas das coisas que eu vou comentar aqui já foram pontuadas por outros palestrantes, inclusive nas duas palestras antecessores aí. O objetivo do que eu vou falar aqui vai praticamente consolidar alguns dos pontos, novamente, que foram introduzidos, abordados pelos demais palestrantes. E no meu entendimento, antes de começar a falar da palestra, explicar um pouquinho um plano. Eu estou aqui representando a minha empresa e também estou representando a Cisco, que é uma empresa que vocês provavelmente conhecem muito bem, mas que muitos ainda entendem que não é uma realidade para o pequeno provedor fazer um investimento com plataforma Cisco. Eu vim aqui, na verdade, desmistificar isso aí. A Cisco está com planos muito ousados de fazer com que os pequenos operadores, os pequenos ISPs tenham acesso à tecnologia de ponta com um padrão de arquiteturas de última geração a preços que já são viáveis, condições de pagamento, facilidades, financiamento. Então a Cisco está chegando junto de vocês. Então é o recado que eu tenho daqui. Pois bem, o que a gente vai discutir aqui, em tese, é abordar alguns dos desafios. Não os, eu falei inicialmente principais, né? Só que são tantas áreas a serem cobertas no mercado que vocês atuam, que fica muito difícil eu falar principais. Então vou citar alguns dos problemas que são típicos no que tange a afetar o crescimento do pequeno provedor, da pequena operadora. Essa vai ser o foco aqui. E eu vou dar algumas sugestões. Essa parte aqui das sugestões é que tem muito a ver com o que foi falado por vários palestrantes aqui. São ideias, dicas de como eu entendo que esse mercado funciona a partir do pressuposto que eu, na verdade, estou descendo o mercado. Eu atuo com grandes operadoras do mundo todo e eu enxergo que é viável transformar o negócio de vocês para que vocês fiquem tão atraentes quanto essas grandes operadoras. Essa é a mensagem que eu tenho para entregar aqui. Vocês têm como, pela agilidade, o fato de muitas empresas aqui terem equipe própria, terem um relacionamento melhor com o cliente, são mais ágeis. Tudo o que está faltando, na verdade, para que vocês fiquem tão bons quanto essas grandes operadoras, são pequenos ajustes de arquiteturas e uma visão de modelo de negócios que precisa ser aprimorada. E eu acredito que vocês, fechando esses gaps, consigam realmente ficar atraentes. Então, vou começar pensando no seguinte. A minha linha de raciocínio é você moldar produtos em função do mercado consumidor. Hoje em dia, o modelo de operadoras, de ISPs, é o quê? É centrado no negócio de vender rede. Você vende rede, acesso de internet. Então, eu vou mostrar aqui uma visão que a coisa é muito mais do que isso. A sobrevivência de vocês no mercado depende de iniciativas que vão além do simples e óbvio fato de vender rede. Vocês têm que aprimorar os produtos. Por quê? A gente está vivendo uma era de transformações absurdas em termos tecnológicos. Você tem que olhar sempre o teu consumidor. Então aqui eu estou atendendo tanto o usuário residencial quanto o usuário corporativo. Está tendo uma transformação muito grande no setor de tecnologia. Por exemplo, enxurrada massiva de novos dispositivos são introduzidos no mercado a cada 4, 5 meses. Tem uma enxurrada de novos gadgets, smartphone, tablet, computadores e as aplicações na nuvem e tudo mais. Então isso está acontecendo num volume muito grande. Nunca houve nas proporções que estamos vivenciando hoje em dia. O próprio Bring Your Own Device nas empresas, ela é um impulsionador de investimentos massivos, porque para você ter a capacidade do seu indivíduo, do seu colaborador, de levar qualquer equipamento que ele desejar para dentro da tua rede e você fazer uma separação clara, esse dispositivo pertence ao usuário. No entanto, a rede é minha, eu quero que esse cara produza, porque por esse motivo que ele é pago. Ou seja, você implementar os diversos controles de segurança da informação, de gerenciamento de dispositivos móveis e tudo mais, isso por si só já faz com que as empresas elas tenham que fazer múltiplos investimentos, incluindo infraestrutura, gerenciamento, serviço de segurança, a parte de wireless, acesso unificado e por aí vai. E você, embora não tenha relação direta com o provedor,
Na verdade, eu quero que tenha, a partir do momento que você entende que as corporações, as empresas, elas estão consumindo isso. Então, é aí que você fica atento. A chamada internet de todas as coisas, que a Fabiane da Cisco teve aqui ontem, no primeiro dia, na verdade, e abordou esse tema. O que é a internet de todas as coisas? O celular, teu tablet, Não. É a conexão de coisas até então inimagináveis. Você conectar uma geladeira, a tua própria roupa, teu calçado, o micro-ondas, a batedeira, a televisão, coisas que você não jamais imaginava trocar informações. E isso está numa tendência absurda. Bilhões de dispositivos serão interconectados até o ano de 2020 e pouco. Só para você ter uma ideia. Então isso abre um paradigma que está na hora, talvez, de você pensar um pouco à frente e determinar novos modelos de negócio que servirão essas corporações que, por sua vez, estão conectando dispositivos que até então você não conectava. Essa é a visão que eu estou promovendo aqui. O que vocês já perceberam, explosão de banda é massiva. A maior parte do tráfego de internet em termos de volume de banda, é mídia, conteúdo. E isso afeta diretamente como você faz a parte de planejamento de capacidades, engenharia de rede, engenharia de aplicações, de tráfego e tudo mais. Tanto para acesso fixo e móvel. Isso aqui, inclusive, já é um problema para uma operadora do tipo, uma operadora de telefonia móvel que tem internet, circuitos corporativos, etc. Por quê? Porque o teu celular hoje ele consome muita banda. Só que você tem internet limitada. Então a operadora é obrigada a quintuplicar ou mais a capacidade da rede, só que a receita não navega na direção oposta, na mesma proporção. Na verdade, você gasta para ampliar a tua rede, mas você não vê a cor do dinheiro. Você que é operadora. Mas isso é uma tendência, você não pode... É que nem você brigar com a Netflix, brigar com o Uber, brigar com o WhatsApp. Não adianta, cara. Isso são padrões de consumo. A gente, nós, os provedores, vocês no caso, é que tem que se adaptar a essa realidade de um consumo massivo de banda. E conteúdo de missão crítica e tudo mais. Então você vê, você tem cada vez mais novos dispositivos, novos tipos de dispositivos se conectando, sendo conectados na internet, nas redes locais e tudo mais, das mais variadas formas e modelos aí. As aplicações e serviços mantidos na nuvem também é um padrão de consumo das corporações e até mesmo dos usuários residenciais. Explosão de vídeo sobre redes sem fio, redes cabeadas e tudo mais. Também uma coisa que é amplamente também crescendo. O poder de comunidade... Isso foi falado agora há pouco, né? Inclusive, infelizmente, eu gostaria muito de ter participado das palestras. Eu vi um pouquinho de cada, mas eu tive que me ausentar. Mas eu estava escutando o colega da palestra anterior, citando justamente essa parte da reputação da operadora, da avaliação por parte dos seus usuários, que a rede social é um elemento fortíssimo que nos leva a isso aí. Então, o poder de comunidade das redes sociais, o espaço de trabalho das empresas está cada vez mais colaborativo. Até então, não estou falando do provedor, estou falando do que o mercado está se formatando, principalmente o mercado corporativo. Mas aqui tem muita coisa de residencial, mas o mercado corporativo está se formatando com esses aspectos. E o que você fornece para ele? Rede. Só que vamos pensar no modelo de negócio onde você tenha condições de ter uma oferta mais ampla de produtos e serviços para aquele mercado corporativo. A economia totalmente baseada na nuvem. Tem nuvens privativas, nuvens privadas, públicas, e tudo mais. O desktop das corporações está na moda agora, virtualizar o desktop de novo. Então estamos voltando ao modelo de computação centralizada lá dos anos 70. Impressionante. E segurança da informação e conformidade nunca estiveram em tamanha evidência como é o caso dos dias de hoje. Só para você ter uma ideia desses paradigmas. Aí algumas pesquisas, se você garimpar, isso aí são fontes do Gartner, fontes da Cisco também, de coisas, tendências, digamos. Você pega 1 a cada 3 estudantes universitários, o que eles falam? Que eles consideram a internet um recurso fundamental. Se você fizesse aquela hierarquia de necessidades, a internet estaria numa delas. Se você andar na rua, você percebe isso. As pessoas, elas ficam cleque, cleque, cleque o tempo todo.
comendo, almoçando, dormindo, andando na rua. Cara, tá toda hora tem alguém cleque, no aeroporto, numa sala de espera de aeroporto, na fila do ônibus, no mercado, num caixa, tá todo mundo cleque. E você, embora, procure imaginar, embora ainda não esteja direcionando o assunto para os provedores, imagina, eu tô falando de padrões de consumo. E o que eu quero estimular em vocês é que vocês criem uma cultura de gerar novos produtos e serviços para o que o povo está consumindo, tanto a empresa quanto os usuários. Pois bem, 55% dos estudantes universitários e 62% dos funcionários assim, da nova geração, eles falam assim, cara, eu não aguentaria ficar sem internet não. Eu conheço pessoas que se recusam a trabalhar sem um acesso de internet. A internet está indisponível, o cara ele para o trabalho dele. Não tem e-mail para ler, não tem nuvem para acessar, não tem nada, o cara para de trabalhar. Só para você ter ideia. Além disso, isso aqui é uma coisa conduzida na Europa. 2 a cada 3 indivíduos jovens, eles preferem uma internet do que um carro. Se eles tivessem que escolher um carro ou uma internet, aí ele fala assim, eu prefiro a internet. Porque a internet eu vou para lugares que o carro não me leva. E não deixa de ser verdade, eu prefiro o carro, mas tudo bem. Mas a molecada mais jovem, né, fala, eu prefiro a internet. A internet para mim é fundamental porque eu dependo dela para muita coisa. Interessante. Tá? O que mais? Os dispositivos móveis. Há muito tempo, quando inventou-se a energia elétrica, a lâmpada, o telefone, eram grandes inovações de cada qual na sua respectiva era, né, digamos assim. Para os mais jovens, o tablet, o smartphone, é talvez a invenção das mais importantes, das mais significativas. Isso é interessante. Alguns fatos aqui, isso aqui é uma figura de 2015, né? Então eu estou baseado numa pesquisa de dezembro de 2014 aqui, podia até ter atualizado, mas 15 bilhões de novos dispositivos móveis previstos aí no final de 2015, que já passou obviamente. 3/4 dos funcionários das principais organizações americanas e europeias trabalham com 3 ou até mesmo 4 dispositivos na empresa. O cara tem um computador fixo, que já está morrendo também, o laptop, um notebook, um telefone celular, um tablet. 3 de 4 fazem isso. Né? E para fins relacionados ao trabalho. Essa é a grande vantagem do Bring Your Own Device para as empresas, porque a empresa, o colaborador leva o aparato dele para a empresa tá legal, então eu deixo você trazer o teu MacBook assim assado. É o que nós chamamos de early adopters, aquelas pessoas que saiu uma tecnologia, uma versão nova do telefone celular dele, ele vai lá e está comprando a versão nova. E a maior parte do tempo, ele usa esse dispositivo no trabalho. Então, a empresa ela viu um gap. Então, tem uma economia muito interessante de custos com ativos na empresa de computadores, não precisa comprar. Mas tem a barreira do que é pessoal, o que é produção no trabalho. Para aí que vem as soluções de Bring Your Own Device e tudo mais. Mas, pois bem, isso muda muito o comportamento de consumo. Tá? 100% das equipes de TI nas organizações, elas lutam arduamente para ter padrões de segurança, gerenciamento de dispositivos móveis, proteção da segurança da informação, confidencialidade, integridade, autenticidade e tudo mais, num ambiente onde o próprio colaborador leva o dispositivo que ele quiser. Idealmente, as soluções dessa natureza hoje, elas permitem ou devem permitir a admissão automática do aparelho na rede sem que haja um suporte de TI para isso. Ou seja, onboarding automático, digamos assim. Pois bem, então a mobilidade é das coisas que eu vou discutir aqui, porque caracteriza diversas alterações de amplo impacto na cultura de tecnologia das empresas. Empresas às quais vocês, não todos, talvez a maioria, alguns, estão engajados em explorar aquele segmento. Hoje, com acesso de internet. Amanhã, com outras coisas. Essa é a proposta dessa primeira parte da palestra aqui. Antigamente, para você trabalhar, você chegava numa empresa, tinha um computador na sua mesa e tinha um telefone fixo na tua mesa. Era tudo o que você precisava para trabalhar. Aquele computador tinha um pacote Office, tinha um Word, tinha um Excel, tinha qualquer coisa lá dentro. E hoje em dia você tem toda uma gama de aplicações e serviços de CRM, SAP, pacote Office, Salesforce, e por aí vai.
sistemas de comunicação interativa, colaborativa e etc. Então, hoje, isso aqui não é uma coisa futurista, isso aqui já é hoje. É assim que funcionam as empresas. Não talvez uma pequena empresa, um pequeno escritório, uma filial, um varejo, talvez não, mas no certame corporativo geral, isso é o que caracteriza os serviços de TI dessas organizações. Tá? Então, pois bem, aqui eu procurei abrir algumas possibilidades acerca de padrões de consumo, porque interessante é você projetar produtos e soluções que tenham alguém para consumir. Você inventar qualquer produto onde a tua aderência seja baixa, mas você criar novos produtos e serviços onde haja já um mercado esperando por aquilo. Esse é o conceito fundamental. E você que é o provedor, que hoje está entregando um link de internet, você pode fazer mais. Você pode explorar esse mercado para que você consiga agregar valor no teu produto de forma a maximizar tuas fontes de receita, aumentar novas oportunidades e potencialmente reduzir até mesmo o teu custo operacional. Eu não vou falar disso. Então você tem que fazer o quê? Entender essas demandas. Eu procurei aqui ilustrar algumas das situações. Eu precisaria de exatamente 40 horas para falar disso aqui. Eu estou pegando um conteúdo de 40 horas e falando em 45 minutos. Né? Você tem que compreender essas tendências e você tem que planejar as soluções compatíveis com essas demandas e tendências, obviamente. Idealmente, o melhor fornecedor é aquele que fornece soluções em perfeito matrimônio com a necessidade demandada. É basicamente isso. Então você vai buscar o quê? Ao compreender o mercado, como funcionam os demais processos dentro de um determinado segmento, uma vertical, óleo e gás, educação, turismo, varejo, indústria de manufatura discreta. Quando você entende as particularidades do segmento, você consegue criar produtos e mirar, cara, eu vou atacar esse segmento aqui, varejo, com tais soluções na minha oferta. Eu dou o link, aí você começa a complementar com serviços. Você consegue ser efetivo e obter resultados a partir do momento onde você faz isso, conectando corretamente com a necessidade do mercado do consumidor. O que eu sugiro para os senhores, o número 4 aqui, e sendo bem honesto com vocês, evitar depender única e exclusivamente de acesso de rede. O que você faz hoje? Os dois cientes aqui que eu vou falar. Há um conceito de estratégia de inovação, que é uma das coisas que minha empresa faz na área de consultoria técnica avançada, de estratégia de inovação, engenharia de soluções e tal. Mas uma das coisas que nós fazemos na área de estratégia e inovação é justamente mapear essas situações. O que nós consideramos como uma métrica onde você vai estar sempre desfrutando do filé mignon? Se 30%, até 30% do teu faturamento bruto, anual, ano após ano, for proveniente de bens e serviços, produtos e serviços, que você não comercializava no período fiscal anterior, sabe o que significa? Que você está bem pra caramba. Que você está de vento em popa. Você nunca está refém de um mercado competitivo. Você está sempre inovando, oxigenando, reformulando, desfrutando as melhores margens. Se você é de 15% a 20%, do faturamento bruto da tua empresa, ela é proveniente de bens, produtos, serviços, que você já fazia no ano anterior, adivinha, você não está inovando em nada. Aí, ano após ano, período fiscal, após período fiscal, começam a vir o quê? Diminuição de lucro, das margens de lucro. Você pode até estar vendendo muito, mas cada vez com lucro menor. Então, você está cada vez mais competindo. Aí você não precisa ser um gênio para fazer uma conta magnífica para determinar que isso é um modelo matematicamente fadado a dar um problema. Problema o qual não sugiro que nenhuma organização tenha. Há um case muito grande, você pega a Kodak. Kodak todo mundo ouviu falar. Na minha época de criança, tu falava em foto, era Kodak. Entendeu? Da mesma forma que você fala em Xerox, né? Eu vou xerocar, não, você tirava fotocópia, né? Na época, câmeras digitais começaram inclusive com a Kodak. Mas Kodak o que era? Aquela câmera que tinha um filme, você tirava foto. Cara, todo mundo conhecia. Vendia Kodak
tudo que era loja, quiosque, stand, mercado, onde você encontrava Kodak no Brasil todo. Aí tinha até opções da Fuji, que é excelente também. Você não comprava Fuji, comprava Kodak. Ia na loja, tem Kodak aí, meu camarada? Não tem. Então, aí, mas tem isso aqui. Tem o Xing Ling. Você, não quero Kodak. Cadê a Kodak? Uma empresa que tinha milhares de funcionários, ela fechou as portas, né? Mesmo ela tendo inventado a câmera digital, ela não deu sequência nisso aí. O fato é, ano após ano, foram entrando diversos fabricantes da mesma coisa que a Kodak fazia. A margens mais competitivas, a custos mais baixos. O que acontece? Você começa a ter o que? Entrar, quanto maior for uma estrela, mais hidrogênio, né? A fusão nuclear do nitrogênio no núcleo da estrela, né? Ela queima mais rápido o combustível nuclear dela. Entendeu? Então, quanto maior a tua organização, menor a tua margem de lucro, você começa o quê? A ter problemas, você começa a se amputar. Basicamente é isso que acontece. Mas que muitos sabem disso, obviamente, mas muitos não sabem é que a Kodak era uma excelência na área química, com plantas industriais, com um know-how e especialistas, engenheiros, cientistas, maquinário. O cara podia fabricar qualquer coisa, óleo, shampoo, qualquer coisa, preservativo, qualquer coisa. Eles tinham know-how para isso. Por que nunca fizeram? Eles já fizeram. É uma coisa que é usada em vários cases, o case da Kodak. Moral da história, eles eram reféns de um único produto, internet, analogia aqui. Só vendiam internet. Você não vai querer que uma empresa, ela tenha um produto super atraente, com vários serviços agregados e potencialmente mais barato do que o teu acesso à internet apenas, você não vai querer esse cara disputando o teu território, porque você vai perder. Não quero que isso aconteça, não. Mas eu estou exercitando um case real com um case de vocês. Hoje vocês estão centrados em vender rede. Eu quero que vocês oxigenem o portfólio e criem novas oportunidades para quê? Agregar valor através de novos produtos, consequentemente gerar novas fontes de receita. Quanto melhor e mais dinâmico for o seu portfólio, melhores margens de lucro você vai usufruir. Porque está sempre na frente. Quem faz o que você faz é na tua região. Nem tem opção aqui não. Algumas operadoras das grandonas têm uma fama boa para ruim, né? Em certos lugares, esses caras vão bater lá na porta do teu cliente e dizem, não, sou super bem atendido aqui, vai embora, some. Basicamente isso que eu quero que aconteça com vocês. Então, a gente pensa em alguns dos desafios, tá? Alguns dos desafios desse segmento que vocês atuam aí. Vamos pensar de sair desse aquário aqui. A foto é bem apropriada, porque o aquário está lotado. Tem lá 50 provedores por metro quadrado. Ó, isso não é uma crítica, que dá para todo mundo brincar o mercado direitinho. Agora, se a disparidade, a diferença entre o que você faz e o que teus concorrentes direto fazem for muito grande, você vai perder. Se for equilibrado, aí são condições comerciais sazonais. A tua reputação, o teu atendimento a cliente e alguns pequenos diferenciais. Que pelo menos você fique em condições de igualdade. O que não pode é você querer disputar um mercado totalmente desigual, por mais que você seja excelente em link de internet. Isso que é interessante. Então você vai sair daquele aquário lotado, vai entrar num aquário mais vazio. Então, a gente pensa num projeto de infraestrutura. Aí eu vou entrar na camada mais técnica um pouquinho. Projeto de infraestrutura, ele é formatado em função de requerimento. Que pode ser requerimento técnico, requerimento procedural, requerimento de modelagem de negócio, você compreender o que o mercado consome, o que o teu cliente, qual que é o perfil do cliente que você quer vender serviço. E que, além do óbvio de dar um cabo com a conexão de internet, o que eu posso incorporar no meu portfólio que vai enriquecer aquela experiência que, junto com o plano de negócios, me dê um baixo custo total de propriedades, um ROI factível, né, um retorno sobre investimento. Então, esses requerimentos eles precisam de um conceito de engenharia, um processo técnico, um processo operacional para você manter aquilo ali. E, por outro lado, esses processos técnicos e operacionais eles são produzidos em alinhamento com o quê? Com justamente as necessidades do negócio. Então, quando você pensar em soluções para
para o teu mercado consumidor, que você o faça observando esse alinhamento de necessidade. Não tente inventar uma coisa que não tenha uma justificativa ou uma demanda. A não ser que seja uma tendência. Aí você pode passar para esse ponto. Tá? Bora da história. Para as empresas, as tecnologias elas aprimoram a experiência dos usuários e clientes. Ou seja, agrega componentes que maximizam a produtividade, melhoram áreas internas, logística, finanças, contabilidade, operações, engenharia, marketing, vendas. Então a tecnologia serve para isso. Quando uma empresa, qualquer entidade do setor corporativo, ela gera e consome tecnologia visando o quê? Aprimorar alguma coisa. Tá? E isso faz com que elas sejam efetivamente competitivas, produtivas e lucrativas. Então, algumas tecnologias também viabilizam a redução racional de custos. Isso é importante, porque na hora de você fazer um investimento, ou adotar uma solução, ou pensar em algo do tipo que mire reduzir custo, você tem que saber aonde você está enxugando aquele custo. Num provedor, por exemplo, onde você não deve enxugar custos sem uma análise muito aprofundada, no próprio aparato tecnológico, porque você usa aquilo para ganhar dinheiro. Então, saiba economizar racionalmente, basicamente isso. Então, você tem que ter, idealmente, que o conceito de soluções tem que ser intimamente apoiados por necessidades do negócio. Pensa na necessidade. Você, aderindo à necessidade, você consegue gerar conceito de solução. Para as operadoras, os pequenos provedores, o que eu vejo necessário para vocês? Essa mensagem. Na segunda parte dessa palestra aqui, esse talk show aqui, eu vou entrar em um assunto mais técnico, de um modelo de negócio que a gente pode desenvolver. Mas, por hora, na parte procedural, você tem que oxigenar o seu portfólio, você tem que criar novas coisas. Essa é a proposta. Então você vai conceber essa oxigenação aqui, porque é necessário. Por que é necessário? Porque hoje você é refém de um único produto. Não estou falando que todos. Eu estou generalizando, mas eu conheço algumas entidades presentes aqui que não é o caso. Que o cara ele tem várias bases cobertas, ele não é refém de uma única solução. Então ele consegue, se ele perder aqui, ele ganha ali. Ele tá sempre sobrevivendo porque ele está sempre criando ou mexendo alguma coisa. Tá? Porque o modelo de negócios típico, que é vender rede, matematicamente provado, tende a gerar um problema. Não vou falar que ele está com os dias contados, porque tudo que você vier a ofertar para o teu cliente vai rodar no topo de uma infraestrutura de rede. Então assumimos o quê? Que rede não vai morrer. Não é isso que eu estou falando. Estou falando você comercializar o produto de rede sozinho. É o risco do teu negócio, porque você é o provedor. Porque outros provedores conseguem fazer uma entrega mais ampla. Além do serviço de rede, ele consegue entregar outras coisas. Tá? Algumas coisas muito óbvias, outras coisas não tão óbvias, mas por isso que eu estava falando de BYOD, de internet de todas as coisas, IoT, que são duas áreas que têm um push muito forte de crescimento. Então talvez seja por ali que você vai mirar. Você pode gerar soluções de serviço gerenciado, gerenciamento de dispositivo móvel, segurança gerenciada e várias outras coisas, conteúdo, etc., que fomentam a explosão e a adoção do IoT nas empresas que você está atendendo. Então, essa é a proposta. Por que você tem que fazer isso? Porque você tem que gerar novas fontes de receita. Se você não gera novas fontes de receita, você vai ter um problema. Então queremos que você sobreviva. Então a geração de novas fontes de receita é para você sobreviver. E você vai inovar o teu produto. Para quê? Não é você fazer aquela margem baixa, magra, mas para você ter, naqueles períodos sazonais, poder usufruir de boa margem de lucro, porque é justo, o empreendimento ele tem que lucrar. O investimento que você fala assim, cara, o lucro foi baixo, ou a conta pagou, isso não é crescimento orgânico, isso é estagnação. Você tem que criar uma forma de que o lucro do teu empreendimento seja percebido. São duas coisas diferentes aqui. Uma coisa é a percepção de valor. A outra é o valor percebido.
Pô, não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Uma coisa é valor percebido, outra coisa é percepção de valor. Então, eu quero que você tenha acesso às vezes, um produto inovador, agregado ao teu portfólio de acesso de rede e tal, ele consegue o quê? Ser tão competitivo que por um bom período você vai estar usufruindo boa margem de lucro. Aí chega as outras operadoras e fazem a mesma coisa. Aí, opa, exemplo assim, vou puxar agora da cabeça. Pega aquele aplicativo Easy Taxi. Quando o Easy Taxi surgiu no Rio de Janeiro, só tinha ele. Bombava. Hoje, o taxista no Rio ele anda com 15 aplicativos. Ele responde por todos. Eu já não ando mais de táxi. Eu vou para o outro, que enfim, dá problema aqui. Mas é um exemplo clássico, ou seja, durante um período aquilo ali foi criado, aquele serviço foi criado. O cara ele recebeu um aporte de 3 milhões de libras esterlinas, montou o datacenterzinho dele, fez a aplicação e ganhou uma grana que pagou aquele investimento todo. Aí chega no momento que não tem só o Easy Taxi, tem 99 táxis, tem outros 15 aplicativos de táxi. Aí o cara já não é mais absoluto. Ele está onde? No patamar de competitividade. Só que eu conheço a história do cara que criou o produto. Ele já tem outros empreendimentos. Então ele já não ganha tanto dinheiro aqui, mas ele está ganhando dinheiro aqui agora. Entendeu? E usando a mesma infraestrutura que hoje hospeda o Easy Taxi. Então, um exemplo. Então, o cara não está parado, está correndo atrás. É isso que ele está fazendo. Tá? Então, vídeo, Smart TV, OTT, vídeo sob demanda, IoT. Eu miraria muito aqui. Isso aqui é tão louco, em termos de possibilidades, que na mão de pessoas criativas, cara, vai surgir um universo de novos dispositivos que você jamais imaginava mesmo. Tipo aquele transponder de aeronave no carro, que se comunica com uma série de outros sistemas dentro do próprio carro, ou com a tua garagem, ou com a tua seguradora, ou com a tua empresa, ou com a tua equipe de segurança. Cara, imagina, é nesse nível. Isso tudo vai precisar de uma rede. Rede você tem para fornecer. Só que tem outras coisas que essas tecnologias dependem para funcionar. Aí é nesse momento onde que você tem que crescer, justamente. Tá? Também tudo se resumirá, além de um modelo de negócios que claramente identifique como você vai conduzir e montar esses seus produtos, ultimamente isso vai culminar numa ferramenta. Aí vamos falar de coisas mais técnicas aqui. Você vai ter que ter uma rede, uma infraestrutura, um data center, componentes de comutação, roteamento, rede ótica passiva, ativa. E começa. Aí vamos falar da coisa que vocês conhecem muito bem. Então, qualquer que seja o plano de você ganhar dinheiro, vai gerar uma necessidade de você montar uma nova arquitetura, ou ampliar a tua arquitetura, ou migrar a tua arquitetura, por aí vai. Então, quando você fizer esse projeto, aí tem a outra parte que a operadora precisa trabalhar, obviamente, que são as questões de arquitetura, engenharia, operação e métodos seguros para você fazer isso. Né? A gente fala de disponibilidade, resiliência, desempenho, muito importante, segurança, gerenciamento, usabilidade e interoperabilidade. É como eu classifico as torres funcionais de qualquer aparato tecnológico. No caso, uma rede metropolitana de uma operadora. Aí você pode pensar aqui, e a escalabilidade também, importante. Vamos puxar aqui. Você pega a interoperabilidade porque, eventualmente, você vai misturar produtos de fabricantes de diversas marcas. Então, você tem que optar, na medida do possível, de empregar componentes de padrão aberto, para que esses padrões abertos consigam garantir o funcionamento desse ambiente heterogêneo. Né? Escalabilidade, que é a capacidade de você ter uma rede que cresça sem alterações significativas no projeto original. Se começou de um jeito, que tu estava curtinho de grana, sei lá, ou o teu projeto técnico não foi muito bom. Aí precisou crescer, cara, para crescer isso aqui, vou ter que desfazer um tanto do que eu já fiz, você vai ter que mexer na cara do teu projeto. Ou seja, opte por redes de projeto estruturado, modular e hierárquico, porque você não vai ter problema de crescer. Você tem um padrão de projeto técnico básico
Ele precisa crescer, ele é modular, parece um Lego. Bota um bloco aqui, bota um bloco aqui, acesso, agregação e o teu core. Basicamente isso. Desempenho, não precisa nem falar, né? O usuário, as duas principais métricas dessas torres funcionais, dessa torre funcional aqui, seriam, no meu julgamento, o desempenho e a disponibilidade. Não adianta nada uma operadora super rápida que cai o tempo todo. Você gosta da operadora X? Pô, acho maravilhosa quando funciona. Quando está app, o negócio vai rápido. Eu vejo Netflix tranquilo. Mas cai o tempo todo. Também não serve de nada. Também não serve de nada a operadora que ela fica disponível 100%. O SLA de 5 noves. Mas o acesso bizarro em termos de qualidade de desempenho. Então você tem que mirar muito corretamente a questão do desempenho e da resiliência. E outras áreas funcionais que são mais relativas a produtos que você vier encaixar dentro do teu segmento. Tá? Eu vejo como principais desafios, para ser bem rápido aqui, eu divido os desafios da operadora em duas áreas, a parte técnica e a parte do modelo de negócios. A parte mais executiva. Vamos pensar na parte técnica aqui. Melhorar o teu nível de serviço é uma questão. Não adianta você criar produtos novos e fazer novas coisas se o teu nível de serviço é um nível de serviço aquém da expectativa de consumo. Downtime é excessivo, aborrece o cliente, gera as diversas situações que foram discutidas aqui pelos outros palestrantes. Migrar IPv4 para IPv6 é um assunto puramente técnico, o que eu não vejo nem dificuldade para vocês pelo tamanho que vocês são. Mas operadoras maiores têm uma dificuldade tremenda de migrar IPv6. Porque os CPEs não suportam dual stack, porque o backbone não dá para botar dual stack de cara, tem que fazer um NAT 444, enfim, CGN e tal. Então é complicado. Mas migrar IPv4 para IPv6, você tem que ser, se você é multisserviço, tem vários produtos, vídeo, voz, telefonia fixa, comutada, móvel, internet, circuito privativo, ponta a ponta, multiponto, serviço, você tem que priorizar dados. Que tudo converge sobre IP hoje, tudo é sobre IP hoje. Então, prioriza dados. A parte de congestionamento de rede, que vai digitar o desempenho, a performance. Isso tem vários problemas, né? Tem vários problemas. Contenção de banda, latência, jitter e perda de pacote. São as 4 coisas que você tem que olhar na tua rede. Latência, você tem só a latência sozinha, tem delay de processamento, delay de fila, delay de serialização, delay de transmissão. Quanto mais eficiente for a tua qualidade de serviço, mais milissegundos você economiza da latência fim a fim, mais intuitiva fica a tua rede para a aplicação que você quer vender depois, o conteúdo, o que for. Então tem que tratar bem o congestionamento, né? E OTT. Para a parte de negócios, o que eu falei para vocês? A receita média por assinante, Average Revenue per User, né? O ARPU está cada vez menos, está caindo. Então, fica de olho nisso aí. Alguns de vocês já devem ter percebido. Durante um momento a rede faturava bem, agora a margem está menor. Ou você perdeu base de clientes, ou você tem que mexer no teu custo. É fato, né? Mirar em investimentos de longo prazo, obviamente. Tá? Não pensar numa coisa mais minimalista, construir uma nova marca, controlar teus custos, evitar controlar custo onde não deve ser controlado. Tecnologia é o core business, ele é o que sustenta o teu projeto de negócio. A regulamentação que a engenheira Ana Paula teve aqui falando bastante, né? Peguei uma parte disso aí, basicamente o que ela comentou aqui, tá? A parte de gerar receita com tráfego de dados, por quê? Porque pela mídia, conteúdo, Netflix, YouTube, blá, 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 tua rede ela consome banda pra caramba, mas teu acesso é ilimitado por R$59, R$100. Você teve que mexer na capacidade da tua rede, mas a grana aumentou? Eu sou contra essa parte de limitar a franquia, limitar por banda, que nem tentaram fazer isso. Sou contra essa iniciativa, mas eu entendo, de certa forma, a razão disso. E o cara ele só gasta milhões, um governo que tributa tudo, né? É caro comprar equipamento, tecnologia, a parte de cobrança e tal, tudo caro. Você tem que mexer na rede, mas você não ganha dinheiro para mexer na rede. Essa é a questão. Mas você vai ter que se virar. Você vai ter que achar uma forma de conseguir isso, tá? E cuidar da evasão de clientes. Aí vai de encontro o que o colega falou agora há pouco aqui, tá? Então, o que eu recomendo? Você evitar a solução caseira imediatista, focar em modelo de consagrado de indústria, adotar boas práticas
e frameworks para a gestão técnica e da engenharia de capacidade do teu projeto de rede, adotar rigorosos controles de segurança, gerenciamento de falhas, de desempenho, de configurações, de auditoria, gestão de mudanças. Aí estamos falando de ITIL, COBIT, né? Princípios life cycle, princípios consagrados de indústria. Tá? E você investir corretamente. Se você quer mudar a cara do teu negócio para que você possa vir a se tornar uma operadora atraente, por mais que você seja pequenininho, mas você tem o mesmo feeling de um grandão, você vai ter que mexer em alguma coisa. Então você vai ter que planejar para fazer esse investimento. Tá? Eu recomendo você mirar cenário de longo prazo, evitar soluções de curto prazo. Faz isso agora, mas depois faz. Pensa primeiro, tenha o plano em mãos. Aí o plano foi o Storani, né? Vai quem esteve na palestra do Storani, eu vou nas palavras dele. O plano é importante pra caramba. Você tem que abolir essa prática de cenário de curto prazo, evitar soluções minimalistas. Isso aqui dá conta. O Brasil não funciona a relação custo-benefício. O Brasil funciona a relação custo. Acabou. A batida de martelo é o custo, não é o custo-benefício. Você tem que mudar, você tem que criar uma cultura mais ampla para isso aí. Tá? Ou você usar uma ferramenta que esteja desconectado com o propósito do negócio. Você está usando a coisa errada para a necessidade errada, basicamente isso. Tá? E você incorporar processos inteligentes para selecionar fornecedores e tudo mais. Estamos falando do quê? De TOGAF, Six Sigma, norma SPICE, aí usar ferramentas de matriz funcional de qualidade, diagrama de confiabilidade de bloco. E você vai usar os processos de engenharia e de seleção de portfólio para você montar uma rede de verdade e não ficar numa solução tão caseira. Basicamente, essa intenção que eu quis abordar com vocês aqui é uma forma de fazer com que vocês pensem um pouquinho fora da caixa. Não vou falar que é um problema, mas é uma característica do profissional técnico que nós temos no Brasil, não em provedor especificamente, é o profissional muito ligado no equipamento, na ferramenta. Eu sugiro que seja trabalhado o modelo do negócio, que você consiga projetar uma solução que ela corresponda a todo um alinhamento de necessidades. Dali que você deriva a ferramenta. A ferramenta ela é aprimorada, mas a necessidade ela é imutável. É basicamente essa a mensagem. E lembrar aos senhores que vocês estão, senhores e senhoras presentes também, que vocês estão num mercado extremamente competitivo, mas indispensável para a inclusão digital de indivíduos, de pessoas, de organizações e etc. Então, a missão de vocês é muito linda. Se vocês pensarem bem, o que vocês fazem é maravilhoso. Só que é um mercado ferrenho, competitivo, agressivo e um tanto complexo. Então, para vocês sobreviverem, criarem novas oportunidades no segmento de vocês. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui. E espero ter sido claro, espero que a minha mensagem tenha sido clara também